Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vou contar para vocês uma história para a gente refletir. Eu conheci um irmão que ele foi convidado para pregar numa congregação, numa igreja. E ao chegar lá, a roupa que ele estava vestido não agradou muito os irmãos. Ele estava de sapato social, estava de calça, estava com uma blusa, mas ele não tinha um paletó e uma gravata para usar. E os irmãos pediram para que ele colocasse um paletó e uma gravata. Ele respondeu: irmãos, mas eu não tenho um paletó e uma gravata para utilizar. Eu vim com a minha melhor roupa. E naquele momento ele foi proibido de pregar. Ele foi proibido de pregar. Algumas pessoas vão usar até o verso de 1 Coríntios 14, verso 40, que diz que as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Mas que desordem tem numa pessoa que vai pregar com uma blusa de frio, por exemplo? Que desordem, que indecência tem? Então esse texto não cabe. Porque na maneira que ele estava indo pregar, ele não estava em desordem nem em indecência, para falar que as coisas de Deus são com ordem e decência. Mas enfim, esse irmão não pôde pregar. Podem usar até o texto de Jeremias 48:10, que fala que maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mas o homem não estava relaxado, ele foi com a sua melhor roupa. Pensa bem. Só que ele não pôde pregar. A chateação desse homem foi tão grande que ele nunca mais pisou os pés na igreja. Alguns vão falar que mas ele estava fraco na fé, mas ele não respeitou a autoridade do líder. Vão colocar N motivos ali para culparem o irmão. Por fim, esse irmão nunca mais pisou os pés na igreja. Depois de um tempo ele veio a falecer, veio a óbito, por motivos de saúde ali, situações adversas que todos estão sujeitos. Mas o contexto esse irmão não pisou mais na igreja. E o que aconteceu? Talvez uma ovelha de Deus foi perdida por causa de ignorância. Eu acredito que esse irmão pode ter vivido uma vida próxima de Deus também, mas e se não viveu? Agora, por que ignorância? Porque não é doutrina de Deus, é doutrina de homem. Algumas pessoas falam: olha, na minha igreja, homem barbudo não pode pregar na minha igreja, homem barbudo. Mas irmão, qual é o contexto bíblico? Porque José, quando foi falar com Faraó, ele se barbeou. Esse texto está até anotado aqui, olha, você vai encontrar lá em Gênesis 41, versículo 14. Quando José é chamado para interpretar o sonho de Faraó, José se barbeou e foi encontrar com Faraó, mudou as vestes. Eu não sou José e não vou ter encontro com Faraó. Eu sou Gilberto e vou ter encontro com Deus. Não é uma doutrina bíblica. A gente conhece um Jesus com barba, com cabelo grande. E olha, mas na minha igreja, cabelo grande não pode pregar. Eu entendo porque na sua igreja não pode, porque a igreja ainda é sua. Quando essa igreja pertencer a Deus, homens e mulheres de Deus poderão pregar. Estarão vestidos de maneira adequada, de maneira decente. Mas para ser adequado e para ser decente, não precisa ser paletó e gravata. O que Jesus falou? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim, e em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Aí fala, olha, Moisés, quando ele foi na presença de Deus, o que Deus falou para ele? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E hoje na igreja as pessoas pregam que o lugar é santo, que você tem que estar bem barbeado, você tem que estar com o cabelo bem baixinho, bem cortado, você tem que estar de terno, você tem que estar de gravata. São vários detalhes para você parecer uma pessoa bem apresentada lá na frente da congregação. Só que ninguém se preocupa como está o seu coração, como está a sua vida espiritual. Eles convidam você, nos convidam muitas vezes pelo conteúdo que eles esperam que nós vamos trazer à igreja. Na maioria das vezes não é porque eu ou você é homem ou mulher de Deus, não. Aí vão falar, olha irmão, mas Deus não quer o seu cabelo desse tamanho. Ele só quis o cabelo de Jesus grande. Mas sua barba não está boa, não está adequada. Onde está escrito isso na Bíblia que a minha barba não está boa ou adequada? Só Jesus pôde usar barba grande? Nós pregamos de um Jesus que fazia muitas coisas que hoje nós aprovamos, mas reprovamos quando nossos irmãos fazem. Quando nosso irmão está vestido de maneira simples, quando nosso irmão fala de maneira simples, ele é deixado de canto. Muitas vezes diante da igreja a gente quer apresentar alguém com um currículo enorme, com um currículo muito grande. Deus quer às vezes uma pessoa simples sim também.
Porque Deus vai falar com todas as pessoas, porque Ele é Deus, Ele fala com quem Ele quiser. Quando Ele foi falar com Moisés ali, diante da sarça ardente, Ele não falou: Moisés, volta para casa, toma banho, troca de roupa, faz a barba. Quando você chegar aqui, você tira o chinelo para falar comigo que a terra é santa. Não. Ele pegou Moisés no contexto que Moisés estava. Moisés, tira a sandália dos pés que o lugar é santo. Mas não mandou Moisés fazer nenhuma outra coisa. Deixamos as coisas do homem para lá. Pensamos nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Deixa o povo vir a Deus. O que Jesus Cristo disse? Deixa vir a mim os pequeninos, deixa vir a Cristo as ovelhas de Cristo. Para de interromper o chamado que Deus tem na vida das pessoas. A igreja não é tua, a igreja é de Deus. Eu sei que muita gente vai criticar esse vídeo, vai falar: olha, você tem que respeitar a autoridade da igreja, você tem que respeitar isso. Não estou desrespeitando a autoridade de nenhuma igreja, até porque não faço questão de pregar em nenhuma igreja. Meu chamado foi para pregar a palavra, da porta para fora da igreja. Da porta para fora o campo é bem mais extenso do que da porta para dentro. É muito maior, tem muito mais trabalho para fazer da porta para fora da igreja do que da porta para dentro. Tá entendendo? Então não me preocupo com esse tipo de coisa. O que eu tô querendo deixar claro aqui, é em vão. Esse tipo de esforço para Deus é em vão. Olha, mas esse irmão é muito simples, o irmão não tem condição de comprar um terno para ir pro púlpito, mas isso aí é em vão, cara. É em vão. Você tá em qual doutrina? Quem tem 100 vem cá pra frente, quem tem 10 vai lá pra trás, e eu que não tenho nada, show Satanás? É isso? É essa a doutrina que você está vivendo pra sua vida? Para com isso. Deixa Deus ser Deus na vida das pessoas, a igreja não é tua. Isso é adoração vã. Ah, mas é com ordem e decência. Isso não é desordem nenhuma. Quando foi colocado o texto sobre ordem e decência ali no livro de 1 Coríntios 14:40, era sobre o povo falar em línguas, mas não propriamente pela língua estranha, não. Mas porque era muita gente falando junto e parecia que era um culto desorganizado. Foi aí que Paulo falou: gente, para não parecer algo desorganizado, vamos falar um de cada vez. Um fala, depois outro fala, depois outro interpreta, para ficar algo mais organizado. E tem vários detalhes ali que eu não vou colocar nesse vídeo para não ficar um vídeo muito longo. Mas toma cuidado para não ser o xerife, o chefão da causa de Deus. Tá entendendo? Às vezes você tá até bem intencionado fazendo algumas coisas, mas não foi Deus que te mandou fazer essas coisas. Então toma cuidado, ora muito, busca muito a Deus, para quando você resolver fazer algo para Deus, ser algo realmente relevante, algo que Deus realmente te pediu, algo que Deus quer, algo que vai fazer com que as pessoas se aproximem mais de Deus, não se afastem, como foi o caso desse irmãozinho nosso, que infelizmente não pisou mais os pés na casa de Deus. Cada um sabe de si. Então não vamos julgar o irmão que passou por isso, nem julgar os irmãos que fizeram. Vamos pensar exatamente no que no que nós estamos fazendo com a obra de Deus, com a obra que Deus confiou nas nossas mãos. Parem mais de criticar os outros, parem de perseguir os outros. Faça o que Deus te mandou, aconselhe. Não precisa ficar gritando em público, repreendendo em público, ofendendo em público, proibindo as pessoas de pregar, de cantar. Pensa que a casa não é tua, a casa é de Deus. Nós devemos estar em oração para sermos canal de bênção na obra de Deus, para aproximar mais pessoas, mas não com estratégias mundanas. Olha, mas quando você vai diante de um juiz, quando um advogado vai diante de um juiz, o advogado usa terno e gravata e usa uma beca e usa isso, usa aquilo. Cara, para começar, eu não sou advogado, tá bom? Eu não estou indo diante de um juiz mundano. Eu sou um homem de Deus indo diante do meu Deus. Oferecer ao meu Deus a adoração que Ele me pediu. Eu não vou oferecer a Deus a adoração que Ele te pediu, vou oferecer a adoração que Deus me pediu. Entendeu? Então faça isso também, deixa que a pessoa adore a Deus da maneira que ela entende. E aquilo que for pecado, você a oriente. Mas aquilo que for doutrina de homem, você não acrescente, porque você não é Deus. Jesus não muda a palavra dele. Ele também não permite que homens mudem a palavra dele. Que todos adorem a Deus. Se você gostou desse conteúdo, envia para os seus irmãos para que eles sejam abençoados. Compartilha, se inscreve no canal, aperta o sino para você receber notificações de novos vídeos. E que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.